Mas a proposta, por enquanto, é ter uma visão geral, né, dos conjuntos de livros que nós temos na Bíblia, e depois, sim, a gente pode pegar um livro em particular e começar a estudar mais detalhadamente, tá bom? Mas é preciso ter essa visão geral para que a gente não se atropele mais lá na frente, porque lá na frente pode ter um tema, né, mais geral que a gente não falou, e assim, a gente vendo primeiro os temas gerais, a gente poupa esse trabalho aí. Mas vamos lá, hoje nós vamos ver o Pentateuco, tá? Então nós começamos falando na introdução da Bíblia um pouco sobre o Pentateuco, mas hoje a gente vai esmiuçar um pouquinho mais. O que diz o Pentateuco? Primeiramente, as generalidades do Pentateuco. Quais são elas? Nós já falamos isso aqui, que são livros gregos, né? Com nomes gregos, perdão, não são gregos, mas são da matriz hebraica, porém, eles foram atribuídos a nomes gregos que ficaram também no nosso linguajar. Por que grego? Porque eu já falei para vocês que houve uma versão da Bíblia, né, traduzida para o grego, né? E aí a gente vai então ver um pouquinho sobre estes livros. O Gênesis, como eu já falei, significa origem. O Êxodo significa saída. O Levítico se refere aos levitas ou sacerdotes, faltou o C aqui. O livro dos Números, ele tem esse nome porque se refere a um recenseamento feito por Moisés. E o Deuteronômio tem esse nome porque ele apresenta, vamos dizer assim, a lei, uma nova apresentação da lei. Então, por isso, o nome Deuteronômio, segunda lei, né, se a gente traduzir ao pé da letra. Começando lá pelo Gênesis, algumas particularidades do Gênesis. Então, como eu falei, ele é dividido em duas partes básicas, do primeiro capítulo até o capítulo 11, e do 12 ao 50. Essa primeira parte, ela também é chamada de pré-história bíblica. Por que pré-história? Porque ela antecede a história realmente, porque se considera a história bíblica a partir de Abraão, a partir da eleição de Abraão, né, por Deus. Aí começa realmente a história do povo de Deus, né? Então, por isso que ela é chamada de pré-história bíblica. Então, fala da criação do mundo e do homem, né? A gente vai depois ter a chance e a oportunidade de falar um pouquinho dessa narrativa aí, né, da criação e do homem. E uma característica que marca lá nessa criação é que tudo era bom. Já que veio de Deus, tudo que Deus faz é bom. Então, a criação toda, inclusive o homem, é repleto dessa bondade de Deus. Só que entrou o pecado, né? E aí o pecado estragou essa obra. Quer dizer, provocou uma ruptura, provocou uma quebra, vamos dizer assim, né? Dessa ordem natural que tinha na criação. Então, o que acontece? Por causa do pecado, a história bíblica nos diz que Deus separa o homem e sua descendência para o seu projeto de Abraão. Aí começa, então, já prepara para a história bíblica, né? Quer dizer, a partir de Abraão, começa toda essa história da salvação, tá? Então, veja que tudo aqui era perfeito, mas aí entrou o pecado, mas agora precisa reestruturar aquilo que fora rompido, né? Então, entra aqui Abraão, sua descendência, e começa toda a história da salvação. Na segunda parte, né, que é exatamente onde entra a história, vamos dizer assim, da salvação, ela vai abordar quem? A história dos patriarcas. São eles, Abraão, Isaque e Jacó, tá? E, através, então, destes homens é que vai ser realizado o plano de salvação de Deus. Então, só para a gente ter uma visão geral do Gênesis, como é que ele está estruturado, qual é a estrutura dele.
Depois vem o Êxodo. Ele descreve a saída do Egito e a celebração da Páscoa. Então, essa primeira parte, né, vai contar, lógico, também a história de Moisés, até esse evento, né, da saída do Egito e a celebração da Páscoa, que vai estar aqui, ó, do capítulo 1, tá, até o versículo 21 do capítulo 15. Então, tudo isso aqui é essa narrativa. Depois vem a caminhada até o Monte Sinai. Então, a partir do versículo 22 do capítulo 15 até o versículo 27 do capítulo 18, vai mostrar essa caminhada do povo no deserto até o Monte Sinai. Depois, esse capítulo aqui, né, de 19 até 40, 38, vai falar praticamente da aliança e a legislação do Sinai, né? A lei, aquilo que foi a aliança de Deus com o povo de Israel e a lei que lhes foi entregue, né? Foi entregue. Depois o Levítico, ele tem uma coleção de leis relativas ao culto, está aqui nesse intervalo, do capítulo 1 até capítulo 10, versículo 20. E depois fala sobre as leis, sobre a santidade do povo. Então vai aqui do capítulo 11 até o capítulo 27, versículo 34. Ok? Então vejam que tem todas essas coleções de leis, primeiramente essa primeira parte, e leis relativas à santidade do povo. Então veja que o Levítico ele é mais litúrgico, poderíamos dizer assim, né? Ele se preocupa mais com essa questão litúrgica e espiritual. Ainda, né, agora os números, perdão. Os números contêm leis mescladas com a narrativa da caminhada do povo no deserto até o Jordão. Tá? Então ele vai, além, né, de fazer, como eu falava aqui, de haver um recenseamento, de ter uma preocupação com essa organização do povo, também se fala de leis, né? Vai também ter leis. Aqui, então, a primeira parte é do capítulo 1 até o versículo 36, capítulo 36, versículo 13. E o Deuteronômio, ele já é mais específico sobre a chamada lei de Moisés, né? O que é isso? São 5 sermões de Moisés sobre a lei. Então, existem 5 discursos, vamos dizer assim, de Moisés que falam sobre a lei. E estão aqui nesse intervalo todinho aqui, ó. Esse primeiro, esse segundo, terceiro, quarto e quinto, tá? Então, está bem delimitado aqui por capítulos e versículos. E, no final, tem uma narração do fim da vida de Moisés, certo? Então, 31, 34, 12, certo? Então, essa basicamente é a divisão que se encontra dentro do livro do Deuteronômio. Então, só para a gente ver, ter uma visão geral do que trata cada livro, né, os temas abordados e onde é que estão, onde é que se encontram esses temas. Aqui não dá para a gente ver detalhadamente, né, um por um, aí, porque senão a gente ia passar a noite toda aqui lendo, né, detalhe por detalhe, todos esses trechos aqui. Mas isso aí fica a cargo de vocês, cada um, de pegar, se tiver curiosidade, né, de ler exatamente pelo menos um desses exemplos para entender o que se trata exatamente, né, esses intervalos aqui, né, de capítulos e versículos. Quanto à origem do Pentateuco, né, é importante a gente saber que todos os livros que nós formos estudar, sempre a gente vai abordar sobre essa questão da origem. Qual é a origem do Pentateuco? Qual é a origem do livro tal? Aqui a gente está falando do conjunto dos 5 livros, né? Por quê? Porque eles têm uma unidade entre eles, tá? Eles não são coisas desconexas, eles estão conectados um com o outro. Por isso que a gente está falando do Pentateuco, não exatamente de cada livro, certo? Mas todos os livros da Bíblia sempre há um autor, né? Ou pelo menos é atribuído a algum autor. Bom, a origem do Pentateuco, qual é o problema? Todos nós sabemos que os livros da Bíblia eles têm inspiração divina. Não foi diferente com os livros, né, do Pentateuco. Então, existe uma inspiração divina. Porém, a pergunta é, quem seria o autor humano da obra? Porque, apesar de sabermos que tem uma inspiração divina, foram homens, né, que escreveram. Isso vem de mãos humanas, trabalho humano. Mas quem foi, então, que escreveu, né? Olha, até o século XVIII,
admitia-se que era Moisés que havia escrito os 5 livros da lei. Tá? Por que tinha essa crença? Até século XVIII. E não existia ainda estudos bíblicos aprofundados como nós temos hoje. Certo? Mas se acreditava que esses 5 livros tinham sido escritos por Moisés. Mas por que Moisés? Porque se nós pegarmos essas passagens aqui, todas elas fazem referência a Moisés, tá? Quer ver? Procurem aí, por exemplo, procurem essa passagem aqui, Números 32, 2. Perdão, 33, 2. Procurem aí, essas aqui de cima são do Antigo Testamento, essas são do Novo Testamento. Tá? Procurem aí. Por exemplo, eu vou procurar uma outra diferente, só para a gente contextualizar isso aqui que a gente está vendo. Tá? Então, eu vou pegar a primeira passagem lá, que é Êxodo 17, 14, e vocês procuram outra aí. Então, 17, 14 diz assim: Então Yahvé disse a Moisés: Escreve isto para memorial num livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória de Amaleque debaixo do céu. Então, aqui está narrando, né, que Yahvé, ou seja, Deus, falou para Moisés para ele escrever num memorial, num livro. Então, com base nessa evidência e nas outras, a gente percebe que antigamente se atribuía todo o Pentateuco a Moisés. Quem achou números aí? O que diz aí o números? Números 33, 2. O que diz aí? 33, 2 diz o seguinte: Moisés registrou os seus pontos de partida quando saíram sob a ordem de Yahvé. Está vendo? Moisés registrou. Então, essas passagens, assim como do Novo Testamento também, se referem sempre a Moisés como autor. Quer ver? Vamos lá embaixo, Mateus 8, 4. Mateus 8, 4. Procurem lá. Mateus 8, 4. Mateus. Então, 8,4 diz assim, né? Jesus lhe disse: Cuidado, não digas nada a ninguém. Mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés para que lhes sirva de prova. Então, está falando de uma oferta prescrita por Moisés. Aonde está a referência disso aqui? Ele está se referindo ao livro do Levítico, gente. Tá? Levítico 14, ele fala sobre isso também. Não está aqui nessa citação, mas existe uma lei lá em Levítico, né, que fala, então, que existia essa lei prescrita por Moisés. Então, há várias referências, tanto no Novo como no Antigo Testamento, que dão a entender que foi Moisés que escreveu, né, o Pentateuco todo, tá? Todos os livros. Só que não é bem assim, tá, gente? A gente vai ver daqui a pouco a contestação disso aí. Novos estudos mostram que Moisés não parece ser simplesmente o autor de toda a obra. Então, com o avanço do estudo bíblico que nós temos hoje, se percebeu que não é bem assim, né? Dizer que Moisés escreveu sozinho todo o Pentateuco. Quais são essas evidências? Deixa eu só tomar uma água aqui que minha boca está seca. Bom, vamos ver. Por exemplo, argumentos que provam essa afirmação. Quais são os argumentos? Primeiro, a morte de Moisés. A morte de Moisés está narrada lá em Deuteronômio 34, de 1 a 12. Certo? Só que, como é que Moisés ia narrar a própria morte? Se ele fosse o autor dos livros, né? Não tem sentido. Ninguém escreve sobre sua própria morte, como é que ela aconteceu, né? Então, outra evidência. Trechos em que Deus é chamado de Yahvé. Já tinha falado para vocês, né, que existe alguns trechos de Deus é chamado de Yahvé e outro de Elohim. Então, por que, se fosse um autor só, seria lógico que ele escrevesse do mesmo jeito,
desse o mesmo nome a Deus, mesma nomenclatura, e não é isso que acontece. Narrações em duplicata. Há muitas narrações que duplicam, que aparecem 2 vezes em livros diferentes, em citações diferentes. Por exemplo, tem essa lista enorme aqui, ó. Existem 2 relatos da criação do mundo. Essa aqui é interessante que a gente estude mais futuramente, tá? Porque para quem lê a Bíblia desavisadamente, sem um conhecimento maior, acha que a Bíblia é toda linear, toda bonitinha. Não é assim. Quem lê a Bíblia começa a perceber que existem algumas incoerências de discursos, certo? Um deles é esse, porque existem 2 narrativas da criação. Uma mais geral, vamos dizer assim, e outra que se preocupa mais, né, com a criação do homem, tá? E elas têm linguagens diferentes, inclusive, tá? A expulsão de Agar, né, também é outro fato. Você sabe quem era Agar? Quem era Agar? Era serva de Sara, né? E ela teve um filho com Abraão, né? Vocês sabem dessa história aí, tá? Então existem 2 narrativas aqui dessa expulsão. A aliança de Deus com Abraão também aparece em 2 segmentos, né, separados. A vocação de Moisés também aparece 2 vezes. O aparecimento do maná e as codornizes, né, quando Deus mandou aquelas codornas para o acampamento dos israelitas e eles puderam então ter comida, também aparece em Êxodo e aparece em Número, né, nessas passagens aqui. O episódio em que Moisés bate, né, toca a rocha e dessa rocha sai água, também aparece em 2 livros diferentes. 3 apresentações do Decálogo, né? Existem 3 narrativas do Decálogo. A lei de respeito aos escravos também aparece aqui, ó, 3 vezes em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. A lei referente ao homicídio também aparece 3 vezes em 3 trechos diferentes. As 5 apresentações do catálogo das festas, eu nem coloquei mais aqui, que era um monte de citação aqui, tá, gente? Existem 5 apresentações que falam sobre as festas judaicas. E 9 apresentações da lei do sábado. Também são 9 trechos que eu nem coloquei aqui, que tem muito trabalho para ficar digitando todo esse monte de citação, certo? Mas, se quem quiser depois, eu posso até passar. Então, são essas referências aqui que mostram que existem muitas duplicadas, muitos textos duplicados. Por quê? Se fosse uma pessoa só que escrevesse, ela não ia duplicar, não tem sentido, né? Você pega um livro hoje, um livro moderno nosso, e até mesmo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, se a gente pegar, por exemplo, não existe essas duplicações. O texto, praticamente, eles são mais lineares, né? Pode ser que repita alguma coisa aqui e ali, mas não repetir o mesmo tema, o mesmo assunto, né? Um livro fala, no outro livro fala de novo. Não tem sentido isso se fosse escrito por uma só pessoa. Outro problema que aparece é isso aqui, são cortes e enxertos. Então existem trechos que tem um corte, parece que não tem continuidade, né? Por exemplo, aqui, Gênesis 4, 25 e seguinte, ele fala sobre a genealogia de Adão. E aí, ele só começa a falar, termina, e já vai pular, depois lá em Gênesis 5:1 é que vai realmente falar da genealogia de Adão. Parece que houve um corte aqui, e depois uma sequência. Se vocês depois quiserem ter a curiosidade, peguem lá e confiram isso aqui, para vocês entenderem o que é. Outro texto aqui, por exemplo, palavra de Êxodo 2:23a, não se ligam com 2:23b, mas sim com 4:19, tá? Então, percebam que está falando de um tema aqui, mas o versículo que vem logo em seguida não tem conexão com esse. Não tem conexão. Vamos lá, só dar uma olhada aqui, para a gente entender melhor isso aqui. Peguem aí, Êxodo 2:23. Ah, sim, está aqui.
ele fala sobre a vocação de Moisés. Êxodo 2, 23. A, lembra-se que existe A e B, né? O que é A e B? A é a primeira frase, né, do versículo, B seria a segunda frase. Então, diz assim, né? Primeira frase. Muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel, gemendo sob o peso da servidão, clamaram. Aí, ponto e vírgula, né? Tem aqui na minha Bíblia. Aí pula para o seguinte, que seria o 23b. E do fundo da servidão, o seu clamor subiu até Deus. Tá? Aí, os estudiosos perceberam que não existe uma conexão muito clara entre esses dois versículos, essas duas frases, né? Melhor dizendo. E aí, se a gente pular lá para 4:19, 4:19 diz assim: E Yahvé disse a Moisés em Madiã. Deixa eu ver se é isso mesmo. E Yahvé disse a Moisés em Madiã: Vai, volta para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Então, olha só, ele está narrando, né, como foi que Deus chamou Moisés, né, para a missão de libertação do povo do Egito. E aí tem mais conexão se a gente ler assim, né? Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel, gemendo sob o peso da servidão, clamaram. E aí, se pular para cá, a gente continuaria assim, né? E Yahvé disse a Moisés, em Madiã, volta para o Egito, porque estão mortos todos que atentavam contra a tua vida. Então, os autores perceberam que seria mais lógico se encaixasse esse versículo aí 19, né, do capítulo 4, ao invés dessa ligação que existe entre o 23a e b, porque parece que não existe uma ligação muito clara, tá, gente? Isso aqui são detalhezinhos que vocês podem até não perceber logo de início, mas se vocês lerem e estudarem com bastante atenção, vocês vão perceber que realmente não tem uma conexão muito clara. Às vezes quebra e já fala de uma outra coisa que não tem muito sentido. Tá? Outro detalhe aqui é Êxodo 19, 25. Moisés desceu, foi ter com o povo e disse-lhe. Aqui não tem continuação desse discurso, né? Está escrito assim mesmo. Depois peguem a Bíblia de vocês que está escrito aí. Moisés desceu, foi ter com o povo e disse-lhe. Aí não tem o que foi que Moisés disse. Então houve uma quebra, né? O que foi que ele disse? Outro problema aqui que aparece é entre os capítulos 32 e 34 de Êxodo, que fala da narrativa da infidelidade de Israel e da restauração da aliança. Há uma quebra em um outro texto, certo? Então, acontece o seguinte, existe aqui um texto que está falando de um tema, que vai do 25 ao 31, e outro texto que vai do 35 ao 40, tá? Esses temas, se nós unirmos, eles têm uma sequência lógica. Só que no meio deles tem esse outro aqui, que quebra totalmente a sequência do que era o assunto que estava se tratando. Então, os historiadores, pesquisadores, estudiosos perceberam que esse texto aqui, ele está deslocado. Ele está quebrando aqui dois pensamentos aqui. Ele está no meio disso aqui, né? Ele está bem no meio. Só que ele quebra dois assuntos que têm conexão entre si, certo? Então, por causa dessas coisinhas aí, se percebeu que um autor não ia fazer esse tipo de coisa, né? Um autor só. Então, com base nesses argumentos, fica difícil sustentar que Moisés tenha escrito o livro da lei. Tem. Então, depois de muitas pesquisas, perceberam, olha, rasga esse negócio aí. Foi Moisés, não. Não tem só um autor aqui, não. Certo? O que se pensou, então? Como solucionar esse problema, né? E aí vamos ver. Houveram, ao longo do tempo, diversas propostas de estudo sobre esse tema, de estudiosos. Uma primeira delas era o seguinte, que dizia que o Pentateuco
teria sido formado por 3 documentos básicos, né? 3 fontes que eles chamam, tá? Um documento A, um documento B e um documento C. O que era esse documento A? É aquele que fala, né, Deus como Javé, que trata Deus como Javé. O outro B é aquele que fala, nomeia Deus como Elohim. E o C seria todos os outros documentos menos importantes, né, que não se focam nesses 2 temas. Mas depois surgiu uma outra proposta, né, que na verdade é a proposta que mais se estuda até hoje. Até hoje a gente vai estudar nas faculdades de teologia, se vê essa proposta ainda em vigor. O que diz aqui? Teria sido formado por 4 documentos básicos, ou 4 fontes. A primeira delas, chamada fonte javista, por quê? Porque o nome de Deus aparece como Javé, né? E, então é simbolizado pela letra J. A segunda fonte D, certo? Responsável pelo Deuteronômio, ok? Então, existe, segundo estudiosos, existe uma fonte, vamos dizer assim, uma escrita específica para o livro do Deuteronômio. E a outra, a quarta, seria a fonte sacerdotal, simbolizada pela letra P, que teria sido realmente composta por sacerdote. Por que a letra P? Porque vem do alemão, tá, gente? Priester significa sacerdote, tá? Em inglês é priest, né? Também a mesma origem aqui, etimológica, né? Priest é sacerdote em inglês e priester em alemão. E os estudiosos aqui, no caso, o autor, né, dessa teoria é alemão. Então, por isso colocou P, né, como referente a sacerdote. Tá? Então, seriam essas quatro fontes. Até hoje ainda se tem, quando a gente estuda, ainda se fala dessas 4 fontes, tá, gente? E se mostra, né, nos textos bíblicos como identificar essas fontes, qual é cada trecho, o que é uma tradição javista, eloísta, é deuteronômico, é sacerdotal. Essa segunda proposta prevaleceu até os anos 70. Na verdade, até hoje, né, ainda se estuda isso. Só que a partir dos anos 70, surgiram outras propostas, né? E talvez não tenham ganhado força ainda, mas elas existem, tá? E são várias, na verdade, tá? Muitas propostas. E o problema é que até hoje não se tem ainda uma explicação clara. Qual é que é realmente, como é que essas teorias aqui, né? Dessa origem. Bom, alguns pontos de consenso existem, né? Então, já que tem várias teorias, algumas mais fortes, outras não, mas o que todas elas têm em comum? Então, a gente vai, na verdade, só se atentar a isso. A gente vai agora estudar cada proposta, né? Cada teoria, mas o que elas têm em comum? Primeiro, todo mundo é de consenso que o Pentateuco foi formado gradativamente. E ele foi finalizado após o exílio babilônico. Então, ele foi escrito gradativamente, começou lá em determinado período e terminou aqui, ó, após o exílio babilônico. Então, o exílio babilônico ele teve esse período de 587 a 538 a.C. Tá? Então, foi esse período aí, muitos livros, na verdade, como eu falei para você, até o livro do Gênesis, ele foi escrito nesse período aqui, na Babilônia, tá? Até então, não tinha o livro do Gênesis, mas já tinha o livro da lei, já tinha o Deuteronômio, né? Já tinha outros livros, certo? Então, outro consenso é que foram sacerdotes que deram um toque final ao conjunto. Então, todos é de livre consenso que, no final de tudo, houveram sacerdotes que deram, vamos dizer assim, uma arrumada no texto, né? Se a gente puder falar dessa maneira. Mas o livro do Deuteronômio ele foi formado de maneira independente dos outros. Ele não foi escrito, vamos dizer assim,
o estilo dele ortográfico, de escrita, melhor dizendo, ortográfico, o estilo dele de escrita é diferente dos outros. Então, se supõe, se deduz exatamente que ele foi escrito separadamente dos outros. Fonte né, talvez não tenha existido. O que era a fonte aquela fonte eloísta, né? A maioria dos autores concorda que talvez ela não existiu. Seria somente uma reelaboração de documentos mais antigos. A outra conclusão é que essa fonte J, já vista, também ela é muito debatida. Alguns dizem que ela não existiu, outros dizem que ela existiu em época mais antiga, né, como na época de Salomão. Outros ainda que era uma época mais tardia, né, do que essa época de Salomão e assim por diante. A gente não vai entrar no mérito da questão, quem está certo e quem não está certo, mas só para a gente ter essa clareza. Bom, mas a síntese de tudo é a seguinte: como é que a gente vai então sintetizar agora o que nós vimos aqui? Primeiro, o que a gente pode deduzir, né, por esses estudos? O povo de Israel foi criando suas tradições históricas e jurídicas transmitidas de forma oral, que foram pouco a pouco sendo escritas e guardadas com acréscimo de novas leis e narrações. Então, aqui já tinha falado para vocês que tudo começou, né, com uma série de tradições orais, né, a história do povo, as leis que foram sendo criadas, o culto, né, que foi sendo criado, tudo sendo organizado. Então, tudo isso foi, primeiramente, transmitido de forma oral e depois, aos poucos, foi sendo escrita e guardadas, né? E, lógico, quando a gente escreve um texto, gente, isso aqui os estudiosos a gente percebe muito claramente, um primeiro texto sobre um determinado assunto, ele pode sofrer alterações. Se escreveu primeiro um texto básico e, ao longo do tempo, foi se reescrevendo esse texto com acréscimos. Por isso que eu falava para vocês que, às vezes, nos livros que a gente fala aqui, existem umas coisas que não estão conexas. Se não há conexão, é porque, com certeza, foi acrescentado. Não foi escrito de forma linear. Foi enxertado ali algumas coisas e, às vezes, sai até do contexto que se estava ali no texto, né? Então, percebam que foi assim, que aos poucos foi sendo construídos livros, né? Alguns escreveu primeiro um texto mais básico, mais simples, e depois foi se acrescentando. A mesma teoria, por exemplo, os estudiosos afirmam para os evangelhos. Nós temos o que chamamos de evangelho sinótico, né? Que são Marcos, Mateus e Lucas. Hoje, todos concordam que o primeiro a ser escrito foi Marcos. O primeiro texto que foi elaborado. Por quê? Porque ele é o mais simples. Ele é o mais reduzido, ele é o mais curto. Então, a partir daí, os outros foram sendo elaborados. Os outros já têm acréscimos, já têm mais detalhes, certo? Então, por isso que sempre o texto mais antigo ele é mais simples, ele é mais curto, tá? Ele não sofre muitos acréscimos. Por exemplo, até mesmo nas orações eucarísticas que nós temos, né, no missal. Missal, oficialmente, nós temos aqui no Brasil 5 orações eucarísticas. Essa quinta ela já é brasileira, na verdade, né? Mas temos 4 antigas, né? Originais, são 4 orações eucarísticas. A primeira, chamada primeira oração, ela é bem longa, ela é bem rebuscada, né? Aí as pessoas acham que ela é a mais antiga, ela não é a mais antiga. Assim como as pessoas acham que o livro do Gênesis é o mais antigo, ele não é o mais antigo. O mais antigo é a mais curta. Qual é? A oração segunda. A oração segunda. Porque, como eu falei, não era que tudo era registrado, tudo era passado oralmente. E a partir do momento que você começou a registrar as coisas, né, a gente registra primeiro aquilo que é mais básico, mais simples. E aí as outras vieram, então, a partir de então acrescentando mais coisas, elaborando mais coisas, né? E é assim que realmente se estuda. Qualquer estudo, né, de escrito antigo, histórico, sempre se parte desse princípio, tá? Então, a mesma coisa aqui, certo? Que a gente pode falar desses acréscimos de novas leis e narrações.
E aí chega um momento na história de Israel que houve uma monarquia, né? Se criou um reino, primeiro um reino forte, né? As 12 tribos reunidas, e depois um reino dividido, né? Se criou 2 reinos. Mas foi nesse período da monarquia é que se apareceu um grupo, né? Chamado escribas, né? Da corte, que estavam ali a serviço do rei. E eles ficaram, então, responsáveis pela tradição em Israel. Esses homens tinham, então, essa tradição. Na época de Jesus ainda tinha os escribas, né? Vocês veem no texto bíblico que Jesus fala dos escribas, certo? Então, os escribas, eles tinham uma função básica. O que era? Escrever. Escrever qualquer coisa? Não. O texto bíblico. E era uma procissão sagrada mesmo. E os homens se dedicavam a reescrever todos os livros, né? Porque naquela época não tinha imprensa, né? Se fizesse uma cópia de um livro, tinha que escrever à mão, né? Letra por letra. Então o escriba ele tinha essa formação, vamos dizer, para escrever todos os livros. Então, se havia necessidade de se escrever, né, novos livros, novas cópias, vamos dizer assim, era o escriba que fazia. E detalhe, ele não podia mudar nem uma letra, né? Se nós temos, isso era, como falando, levado a sério, isso era uma coisa sagrada mesmo. Se nós temos a Bíblia hoje, do jeito que ela está, e ela foi preservada, né, foi preservada, pelo menos o Antigo Testamento está super preservado, de como era o original, como foi escrito, graças aos judeus que tiveram esse trabalho, cuidado, zelo, de fazer com que não se mudasse nada, né? Por isso que Jesus chega numa certa ocasião que ele fala que nenhuma vírgula, né, nenhuma letra pode ser mudada da palavra de Deus. Mas ele não está falando de vírgula, né? As traduções colocam como vírgula, mas é errado. É uma tradução errada. Ele está falando nem um iod. O iod era uma letrinha do... Lembra que eu mostrei a palavra Yahvé? Parece aquele tracinho em cima, assim, um risquinho. Parece uma vírgulazinha, aquilo é uma letra, é o iod. Ele fala que nem o iod pode se mudar, né? Nem o iod, não é nem uma vírgula, é um iod. Tá? Então, nenhuma letrinha foi mudada. Tanto é que existe... foram descobertos na década de 60, se eu não me engano, foi descoberto uns escritos no Mar Morto, chamados descoberta de Qumran, né? Eram cavernas que tinham nas rochas altas, perto do Mar Morto, em Israel, e descobriram que lá dentro dessas cavernas tinham jarros enormes, né, de barros, de muitos anos, né? E aí foram datar esses jarros de vasos, eram antes, ou quase na época de Jesus, né, praticamente, né? E estavam ali guardados. O que tinha dentro dos jarros? Palavra de Deus, rolos, né, de escritos da palavra de Deus. Inclusive, aí retiraram aquilo ali e foram estudar os trechos que estão lá escritos, de mais de 2000 anos, é exatamente igual ao que se tem hoje. Não foi mudado nada. Nada. Então, mostra exatamente esse cuidado que eu falava para vocês dos escribas, né? Então, eles foram responsáveis de manter essa tradição. Eles eram homens letrados que estavam sempre em contato com os sacerdotes. Então, a partir do momento que eles começaram a organizar, né, a tradição e a história de Israel, eles começaram, lógico, também a se preocupar em escrever ou complementar o que se já tinha descrito, né? Então, eles eram pessoas que estavam em contato direto com os sacerdotes. E esse grupo, escribas e sacerdotes, né, desse trabalho conjunto aqui, surgiu então as coleções de narrativas históricas e de leis. Então foi a partir do reinado, da monarquia, é que realmente começou a haver uma organização do que se tinha de escrito e o que se precisava ainda escrever, né, para manter essas tradições e leis vivas. Do século V ao IV antes de Cristo, um grupo de sacerdotes deu a forma final ao conjunto. Então, há unanimidade que nesse período, né, antes de Cristo, no quinto ou quarto século, um grupo final deu um retoque final. Então, praticamente a Bíblia do Antigo Testamento já estava pronta
nesse período, cerca de 4 séculos antes de Cristo. Tá? Perguntas, dúvidas? É mais uma visão geral, né? Não tem ainda umas questões assim, talvez que vocês talvez você descubra se depois, se vocês lerem algum trecho aqui que a gente viu, pode ser que aconteça, surja alguma dúvida. Mas vamos lá. O que a gente vê com tudo isso? Como fica claro, Moisés não pode ter sido o autor, né, do Pentateuco. Impossível, por todas as evidências que a gente viu aqui. Como se acreditava antigamente, né? Moisés tinha escrito, não. Ele é uma figura central e é o inspirador de toda a legislação hebraica antiga. Então, como eu falei para vocês, acho que na primeira aula, se não me engano, os autores do livro, pode ser que não seja aquela pessoa que a gente diz que escreveu. Certo? Pode ser outro. Eu falei, por exemplo, Isaías. O livro de Isaías. Pode ser que não tenha sido ele que escreveu. Mas, como ele é a figura principal e central daquele livro, aí se atribui a Isaías como o autor do livro. Tá? A mesma coisa aqui do Pentateuco. Como a figura central é Moisés, então se atribui muitas vezes que foi ele que escreveu, mas não foi bem assim. Exercício para casa. Agora esse aqui você tem que fazer, hein? Vamos nos esforçar para fazer, hein? A gente pode fazer até um aqui logo, tá? Que horas são? Tem tempo ainda. Primeira pergunta, né? Como o Pentateuco é designado? Em Lucas 10, 26, 2, 22, 23, Marcos 12, 26, 2 Coríntios 3, 15. Como é que é? Vamos ver aqui, curiosamente. Primeiro, Lucas 10. Como é que o Pentateuco ele é designado lá? Então, 10, 26 diz assim. Ele disse, o que está escrito na lei? Como leis? Tá? Então, veja, ele está, quando fala em lei, ele está se referindo a quem? Livro da lei. É o Pentateuco, tá, gente? Como está escrito na lei? Às vezes o Pentateuco ele é só referido como livro da lei. Tá? Ou simplesmente a lei. Tá? Depois, Lucas 2, 22, 23. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Então veja, aparecem duas nomenclaturas aqui, lei de Moisés e lei do Senhor. Tá? Todos eles se referem, tá, ao Pentateuco, mas algum trecho específico do Pentateuco. Mas é assim que ele é denominado, tá? Outro, Marcos 12, 26. Marcos 12, 26. Doze, 26 diz: quanto aos mortos que hão de ressurgir, não leste no livro de Moisés? Está aqui, ó, livro de Moisés. Não leste no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça? Então, quando ele está falando no livro de Moisés, ele está se falando algum livro do Pentateuco. Ele não diz qual, tá? Mas é algum livro do Pentateuco. E assim por diante, tá, gente? Vocês podem ver depois, 2 Coríntios, né, 3:15. Segunda questão, né, vamos dizer assim. Leia 2 Reis 22, 13 e 20 e explica. Como foi descoberto o livro da lei do Senhor? Qual o provável conteúdo desse livro? Essa aí vocês vão fazer em casa, você não vai ver aqui não. Vocês leiam essa trecho aqui, é bem interessante essa história aqui. 2 Reis 22, 3, 20. E aí, conta uma história lá. E aí vocês vão responder isso aqui. Como foi descoberto o livro da lei do Senhor?
qual o provável conteúdo desse livro? Porque lá conta, né, o achado. Esse livro foi encontrado, certo? Livro da lei do Senhor. E aí, vocês vão então responder essa pergunta aqui: como é que foi descoberto? A outra: quais eram as grandes festas de Israel? E aí vocês vão ter que olhar todos esses trechos aqui, ó. Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, tá? As grandes festas de Israel. Isso aí vocês vão fazer em casa também, certo? Depois vocês vão perguntar, hein? Vou perguntar. Quais eram essas festas de Israel? Quero que vocês me respondam, tá bom? O outro: como o Deuteronômio expõe o amor de Deus para com o seu povo? Isso aqui a gente pode ver aqui. Como é que ele fala? Deuteronômio 7, 6, 11. Vamos lá. Deuteronômio 7, 6, 11. E diz assim: pois tu és um povo consagrado a Yahvé teu Deus. Foi a ti que Yahvé teu Deus escolheu para que pertences a ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Se Yahvé se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por seres o maior, o mais numeroso de todos os povos. Pelo contrário, sois o menor dentre os povos. E sim por amor a vós e para manter a promessa que ele jurou aos vossos pais. Por isso Yahvé vos fez sair com mão forte e te resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Vai até onde mesmo? Até 11. Saberás, portanto, que Yahvé teu Deus é o único Deus, o Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Mas é também o que retribui pessoalmente aos que o odeiam. Faz com que pereça sem demorar aquele que o odeia, retribuindo-lhe pessoalmente. Observa, pois, os mandamentos, os estatutos e as normas que hoje eu te ordeno a cumprir. Certo? Então, como é que a pergunta é: como o Deuteronômio expõe o amor de Deus para com seu povo? Então aqui dá para a gente entender, né? Esse amor de Yahvé com o povo, né? De Deus com o povo. Então ele diz, olha, ele se afeiçoou, o povo foi escolhido, né? Deus escolheu aquele povo, escolheu Abraão, escolheu os patriarcas, escolheu aquele povo, era o menor dentre os povos, né? Mas porque Deus amou, então escolheu para que ele mantivesse essa aliança, né? Para que ele fosse fiel a essa aliança. E diz, ó, Deus retribui esse povo, né? Deus é fiel, mantém aliança por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam e observam os mandamentos. Mas, né, se não observar também, né? Mas é também o que retribui pessoalmente aos que o odeiam. Faz com que pereça sem demorar aquele que o odeia, retribuindo-lhe pessoalmente. Então, assim como Deus cumpre sua promessa ao povo que ama, né, que é fiel, também existe uma retribuição, né, para quem não ama a Deus. Certo? Por isso que ele pede para amar, observar os mandamentos, né, conforme ele ensinou. Certo? E aí também tem esse trecho de 8:2:5, né? 8:2:5, que diz assim: lembra-te, porém, de todo o caminho que Yahvé teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te e conhecer o que tinhas no coração. Irias observar seus mandamentos ou não? Ele te humilhou, fez com que sentisses fome, te alimentou com maná que nem tu e nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Yahvé. As vestes que usavas não se envelheceram, nem teu pé inchou durante esses 40 anos. Portanto, reconhece no teu coração que Yahvé teu Deus te educava, como um homem educa seu filho, e observa os mandamentos de Yahvé, teu Deus, para que andes nos caminhos e o temas. Então, olha só, que interessante, né? Ele está
falando, né, que apesar de haver esse amor, né, de Deus para com o povo, ter escolhido esse povo, mas ele botou esse povo à prova. O que eles sofreram nesses 40 anos no deserto, né? Diz aquele que eles foram humilhados, foram tentados. Para quê? Para saber se o povo era fiel, para testar a fidelidade, né? Para testar exatamente essa fidelidade e se havia confiança em Deus. A gente vê que às vezes o povo vacilou, mas ao mesmo tempo, né, Moisés dava um jeitinho, né, para que Deus tivesse, né, misericórdia do povo e aí as coisas retomassem de novo, certo? E ele alimentou, passaram fome, Deus deu alimento, né, tiveram sede, Deus deu água. Então, percebam que o amor que Deus diz que é descrito aqui é de um pai, como ele fala aqui, que quer educar o filho. E a educação, ela vem sim pela severidade. A educação vem pela disciplina. A educação às vezes vem com punição, sim. Esse povo também era punido, de vez em quando se rebelava, Deus punia. Mas com que finalidade? De educar, de disciplinar, de fazer com que cada vez mais eles se corrigissem e confiassem mais em Deus, né? Então, bem interessante essa pedagogia que é mostrada aqui, né? De Deus aqui nesse trecho do Deuteronômio. E qual o nome com que Deus se revela a Moisés? Aí leia esse trecho aqui, ó, de Êxodo, esses dois trechos, e procure o significado desse nome. Isso aí também vocês vão fazer. A gente não vai procurar aqui não, tá? É aquele episódio, né, de Moisés na sarça ardente e Deus se revela para ele e revela o seu nome. Então, vejam lá, procurem também o que significa esse nome de Deus, tá? Eu não vou, como se diz hoje, eu não vou dar spoiler, né? Não vou dar spoiler para vocês, mas para vocês procurarem realmente o que significa, qual é o nome que aparece lá. E dependendo da tradução de vocês aí, talvez não fique muito claro, mas a gente pode esclarecer depois aqui isso aqui, tá? Sobre essa questão do nome de Deus, que é bem interessante. Dúvidas, perguntas, choros, lamentações, estão com fome, querem ir embora. Nossa, vocês são muito sinceras, né? Tu não pode nem perguntar, parece criança, a gente não pode nem perguntar, que fala logo, né? Criança é maravilhosa por causa disso. Criança não disfarça. Tá bom, gente? Então por hoje é o que a gente vai ver. Aí depois a gente vai entrar, tá? Mais especificamente em outros livros, tá? Vendo detalhe por detalhe. Como eu falei, talvez a gente vai voltar aqui mais especificamente nos livros do Pentateuco. Eu gostaria de explorar realmente o Gênesis. O Gênesis é enorme, mas pelo menos ter alguns trechos dele que a gente poderia ver, né, com mais detalhe. Alguns trechos mais espirituais, né, também a gente pode ver depois, separar, para a gente ler, para a gente interpretar, para a gente estudar e rezar também. E não esqueçam que a Bíblia toda, gente, como é um livro inspirado, ele serve, é um livro de oração. A gente tem que aprender a rezar com a palavra de Deus, tá? E existem metodologias para isso, né? Existem metodologias. Já ouviram falar em Lécio Divina? Quem aqui já ouviu falar em Lécio Divina? Já, né? Conhece, sabe fazer, né? Lécio Divina, que é o modo orante da Bíblia. Como orar com a palavra de Deus, né? Então existe uma metodologia. Se der certo, tem uma comunidade que tem sede lá em Belém, tem sede em Manaus, e uma irmã de lá me contactou que eles queriam vir fazer uma missão aqui no mês de julho. Não sei se vai sair. Se eles vierem, eles são mestres, são ótimos para fazer Lécio Divina. Eles têm até uns livrinhos que eles publicam todo ano de como rezar, né, a palavra de Deus. Se eles vierem, realmente eu peço para eles darem esta aula aqui para todo mundo, quem quiser, sobre Lécio Divino, tá? Sobre esse modo orante da palavra de Deus, que é interessante, a gente aprender a rezar
com a palavra de Deus. E é bom porque o livro deles já vem todinho, já com todas as meditações que a gente precisa fazer. Se quiser fazer diariamente, tem lá, né? Se quiser fazer diariamente, tem todas as meditações diárias, né, que a gente pode fazer. Amém? Oi? Lécio Divina, esse é latim, é escrito L-E-C-T-I-O, Lécio. Só que a gente não fala o C aí, né? Lécio, é Lécio. Lécio Divina. Vamos ficar de pé? Mais uma vez invocar a presença de Deus na nossa vida, para que Ele nos abençoe. Pedir que nossa Mãe Maria também possa ser sempre nossa intercessora, aquela que é sede da sabedoria também. Nos inspire a buscar cada vez mais a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Pai, e aquela que foi também transmitida a nós pelo seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite a todos e fiquem na paz do Senhor.